Estamos aqui com o Felca, acabou de chegar. Bem-vindo, Felca. Opa, Tudo bem? muito obrigado. Tudo certo? Tudo bem, cara. E Você já vocês? ficou rico jogando em algum site de aposta? Cara, na realidade já, velho. É É mesmo? tudo mentira. Você Na ganhou realidade, eu sou quanto? um grande apostador. Eu perdi ali uns cinquinho, mas consegui recuperar. O Tigrinho soltou a carta ali, né? Resolveu a situação. Obrigado pra caramba por ter vindo Eu aí, que agradeço Felca. pelo convite, cara. E vamos te colocar na conversa, então. O seu vídeo, né, ou um corte de um vídeo seu chegou a muita gente. E eu acho que você, como um influenciador, também tem um papel muito importante nessa briga ou nessa luta aí pra alertar o pessoal. O que que você poderia falar sobre Ai, esse cara, CPI? tanta coisa, né? Eu É. acho que é muito bacana a gente poder estar falando sobre o assunto no momento, porque realmente é uma coisa que envolve muitas pessoas, envolve muitas famílias. Hoje o mercado de aposta é um mercado bilionário. Em 2024, no ano passado, não tenho o número preciso, mas são mais de 100 bilhões que o mercado de aposta girou no Brasil, né? E o foco mesmo, e é muito do porquê que eu decidi falar e porquê que eu decidi me abrir em relação a isso e tentar trazer informação para um público maior, usar minha audiência que eu tenho para conversar com eles, para tentar conscientizar, é muito sobre a pessoa que não tem condições financeiras, tenta apostar como uma promessa de ganhar um dinheiro para conseguir, às vezes, ali pagar a conta, para conseguir resolver um problema. E sem estar percebendo, a pessoa tá penetrando, tá entrando num vício cruel. A aposta é um vício cruel, ela é construída para você se viciar. E é uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu penso que eu tenho muito firme, assim. Se você for apostar no Tigrinho, cara, se você for apostar, colocar um dinheirinho, eu vou orar por ti para que você perca. Porque o vício, ele não é inserido quando a pessoa perde. Quando a pessoa perde, ela bota lá vintinho, cinquentinha, ela vai pensar assim, isso aqui é frio, eu não vou mais apostar. O problema é quando a pessoa ganha um dinheirinho, É. às vezes não vai nem conseguir sacar. Não sei, depende da casa de aposta, depende, tem todo um esqueminha de... Se você... A casa de aposta, ela tem uma funçãozinha que é o seguinte, se você aplicou o bônusinho dela, ela tem um bônusinho, né? Que você, normalmente, ela dobra o valor que você apostou. Você coloca 50, ela volta mais 50. Daí você fica com 100 de saldo. Você tem que fazer uns esqueminhas que são super letra miúda, que você tem que jogar... você não pode jogar em slot. Tem algumas apostas que são assim, você não pode jogar em slot, você tem que jogar só em Minas, que são outro joguinho. E daí quando você aposta, você vai estar usando o dinheiro do bônus. Primeiro você usa o seu dinheiro, depois vai começar a usar o dinheiro do bônus. E vai chegar um momento que você não vai conseguir sacar, porque vai falar que você tem que pegar 10 vezes o valor do bônus para você conseguir sacar. Daí você pega, tenta reclamar na moderação da aposta, olha, eu na verdade ganhei meu dinheiro aqui, não tô conseguindo sacar, o que que eu faço? Eu perdi meu dinheiro, como que funciona? E eles vai falar assim, olha, não tem nada que eu possa fazer, não gostou, recupera o dinheiro aí de, sei lá, você botou 100 pilinha, recupera o dinheiro de R$ 1.000 para você poder sacar, um valor que é impossível de você conseguir alcançar. E daí você simplesmente fica por isso, não dá para processar, porque a sede não é no Brasil, é no Caribe, é em outros lugares ali, de vários casos de aposta. Então, eu falo assim, eu vou orar para que você perca. Porque quando você ganha, você vai entender que, cara, aqui eu posso ganhar, e daí você entra num ciclo que é o seguinte: ganhei, vou tentar ganhar mais. É. Perdi, vou tentar recuperar. E daí você já está inserido no vício, e daí já é o questão do autocontrole de cada um. Tem gente que tem menos autocontrole, tem gente que tem mais autocontrole, tem gente que vai perder muito, tem gente que vai perder menos. A verdade é que a aposta, ela tem uma semelhança muito grande com dependência química, cara. Dependência química, porque ela mexe com os nossos a nossa parte do cérebro relacionada à dopamina ali, ela libera uma dopamina que é muito bem bolada. Por exemplo, quando eles inventaram a aposta, né?
eles entenderam que eles fizeram experimentos com ratinhos, e foi assim que foi criado a aposta no geral, o cassino e tudo mais, que os cientistas pegaram os ratinhos e a cada vez que o ratinho apertava 10 vezes, numa alavanquinha, no botãozinho, caía um feijãozinho ali, caía uma girassolzinha pra ele comer. Eles entenderam assim, o ratinho daí ficava frenético apertando até chegar no 10. Quando eles pegavam e deixavam essa recompensa de forma aleatória, ou seja, de vez em quando você vai apertar 3, vai cair. De vez em quando você vai apertar 8, vai cair. De vez em quando você vai apertar 20, vai cair. De vez em quando você vai apertar o dia inteiro, não vai cair. O ratinho apertou de forma muito mais frenética, cara. Putz. Porque mexe com... É estudado, é uma galera ali que senta numa mesa muito maior do que essa aqui, todo mundo reunido, gravatado, chama neurocientista, chama uma galera pra estudar como fazer um slot. Então o Tigrinho não é uma coisa que, nossa, lançou um joguinho bonitinho. Não, é muito estudo pra conceber o Tigrinho. É muito Até o fato de ser um personagem fofinho, personagem fofinho, as musiquinhas, é super dopaminérgico. Você tirar uma sessão de você ficar 30 minutinhos apostando, libera uma carga de dopamina semelhante a algumas drogas. Entendeu? E tem também uma coisa que eu acho que eu fui a primeira pessoa a falar sobre isso, como o Tigrinho, diferente de muitos slots, ele é voltado mesmo cabo a rabo para pessoas com menos renda. Ele é voltado para pessoas mais pobres, menos abastadas. Por quê? Por vários motivos. Pela dinâmica dele? Por vários motivos. Mas pela dinâmica, tudo. Mas o fator primordial é muito interessante até. Se você for estudar de forma fria, o que o pessoal faz para fazer com que a aposta, Tigrinho, seja uma parada de sucesso, for estudar de forma fria, é muito interessante, né? Ele é construído só, e isso eu falei no vídeo, foi uma informação que eu levantei que eu fui o primeiro a trazer porque eu que fiz a sinapse, assim, eu que entendi. Eu falei, caramba, que é estranho. Eu fui atrás, caramba, verdade, faz sentido, né? Ele é construído apenas para o formato vertical. Apenas para o formato vertical. Ele não tem formato horizontal, ou seja, o slot, tem outros slots, por exemplo, que eu não vou falar nome até pra Slot é um tipo de jogo? O slot é o tipo de jogo daqueles... Tudo que é botãozinho que você aperta, caça-níquel, isso. O Tigrinho, ele é construído de forma vertical, diferente de outros slots que são de forma horizontal, que vieram antes. Tigrinho, os mais recentes, são tudo de forma vertical. Uma empresa que faz todos eles. Ratinho, Macaquinho, Tigrinho, Cobrinha, tudo é a mesma empresa. Ele é construído de forma vertical porque a pessoa que é pobre, a pessoa que não tem tanta renda, ela não tem um computador para jogar. Ela não tem um tablet para jogar. Ela tem um celular ali, um Moto G, um Xiaomi ali, um Nokiazinho simples e tudo mais. E mesmo essa pessoa vai conseguir estar lá no ônibus jogando, indo pro trabalho às 4 da manhã. Entendeu? Então ele é muito bem pensado, ele é muito bem construído, ele é muito bem bolado. E os influenciadores que eles utilizam para fazer essa divulgação são os influenciadores que têm uma comunicação para esse público. O influenciador, e esse é o meu papel, cara, esse é o porquê que eu tô falando, né? Não é pra acabar com a aposta, porque eu acho que isso aí não... A aposta é muito primitiva, entendeu? A aposta é muito primitiva, cara. Não tem como... É como a prostituição, entendeu? Tem até um experimento que eles fizeram com macacos, cara. Isso é verdade, né? Um experimento que uns cientistas fizeram com macacos, eram macacos pregos, né? Onde eles pegaram e ensinaram o valor do dinheiro. Então, é muito interessante isso, cara. Eles pegaram e ensinaram. Olha, você tem essa pedrinha vai comprar um pãozinho pra você comer. Ou banana, sei lá. Uma bananinha. Daí você tem... Não, mas daí tem uma pedrinha é um pãozinho. Tá. Agora, 2 pedrinhas é uma bananinha. Entendeu? 3 pedrinhas é uma frutinha mais gostosa. 4 pedrinhas é um pedacinho de chocolate. Ensinaram o valor do dinheiro, os macaquinhos entendeu. Depois de um tempo, entendeu. A primeira coisa que surgiu, Vilela, você acredita? O quê? Prostituição. Entre os macaquinhos. Entre os macaquinhos. O macaco dava uma moedinha pra fêmeazinha. A fêmeazinha virava o rabinho dela. O macaco enterrava. E a fêmea pegava o dinheiro pegava o dinheiro que o macaquinho deu pra comprar os pão dela lá. Comprar o chocolatezinho. E a segunda coisa que surgiu são as 2 primeiras coisas.
Aposta? Antes da troca até. Mas o que eles A fazem? segunda coisa que surgiu foi a aposta, cara. Em que sentido eles... Então, daí os cientistas pegaram e falaram assim, ó, você vai dar uma pedrinha, você vai apostar uma pedrinha, você vai ter a chance de ganhar uma bananinha. Sim. Com uma pedrinha, você vai ter uma chance de ganhar Ou uma bananinha, perder ou vai tudo e ganhar não ganhar nada, É, e os macaquinhos começaram fervorosamente a tentar pegar a banana. Cara. Então a aposta é absolutamente primitiva, tá no cerne do primitivo ser humano, não vai acabar. Entendeu? Agora, o meu papel é conscientizar para que menos influencers divulguem a torta e a direita. Divulga a moda caralha. Porque existe hoje até influencers mirins, cara. Hã? Influencers Mas pode mirins isso? fazendo divulgação de aposta. Influencers mirins têm o público majoritário criança, adolescente, que o cara tá jogando o tigrinho e fala assim, ó, criancinha, pega o cartãozinho da sua mãe e joga nesse bichinho bonitinho. Deixa eu falar pra você uma coisa, te agradecer. Quando você entrou na jogada, cara, contra as apostas, eu vi muita gente modificar a opinião, viu, cara? Você Verdade. chegou junto, entrou, bateu de frente, tu é brabo mesmo. Eu sei porque dos meus alunos da periferia, os caras todos seguem você. E eles estavam gastando dinheiro de pé de meia, do pai, às vezes da casa a família inteira joga. A hora que você entrou na história, mano, você mudou muita coisa. E tá mudando, inclusive. Tá batendo de frente, porque você é gigante, mano. Então eu quero parabenizar você, inclusive, por isso. De ter entrado nessa história e batido outra de frente. questão Aí tá é batendo de frente, que não é fácil, né? Que é que os influenciadores gigantes, eles não querem se comprometer. Por mais que a Exatamente, pessoa não divulgue, ela não quer botar a cara igual o Feca botou, porque não quer inimizade, porque o coleguinha dela divulga. Porque um podcast que é patrocinado por Bet não vai chamar ela. Ela pode se queimar com outro trabalho por estar falando mal de influenciador que divulga. Então o Felca que deu luz pra isso porque ele é gigante. Eu sou influenciador pequeno, o Felca é gigante, então ele deu luz sobre essa pauta. Eu parabenizei ele lá, disse que eu sou fã dele. Você sentiu algum problema em relação Então, cara, tem essa questão mesmo que é muito engraçada, na verdade, né? Porque quando você não fecha com casa de aposta, não é fechado, algumas portas se fecham na tua cara mesmo, entendeu? Alguns lugares você não pode entrar, com algumas pessoas você não é bem-vindo, você para de ser meio convidado pros lugares, tem esse contrazinho aí, entendeu? Mas, sinceramente, cara, se a pessoa que tá pra sucumbir, a pessoa que ainda não apostou, ela deixar de sucumbir, pelo que eu tô fazendo, se a pessoa que tá sucumbindo, a pessoa que tá apostando, conseguir deixar de sucumbir, conseguir parar de sucumbir, ou se a pessoa que não sucumbiu não entrar nisso, e se a pessoa que já sucumbiu, já se ferrou pra caramba, já tá lascado, ter algum conforto, pra mim umas portinhas fechadas na minha cabeça não tem muito peso não, entendeu? Pode fechar a porta. Você deu um exemplo no seu vídeo, aquilo que o Guga tá falando, mas aqui pode perder, pode ganhar, e não sei o quê, é a mesma coisa de você fazer isso com, você vai se drogar, mas quando quiser pode... Você deu esse exemplo com droga, né? Da coquinha lá, né, que eu falei. Repete isso pra quem isso não aí viu o seu muito vídeo. sobre a parte dopaminérgica da coisa, né? O cara que tá na brisa, fissura, o cara né? que tá na pira, na fissura, velho. Você deu qualquer... E o cara que tá na fissura, hoje eu tô falando do pobre desesperado também. O cara que tá desesperado, irmão, é qualquer coisa, qualquer tipo de promessa que aqui você vai entrar e você vai ganhar dinheiro, o cara vai abraçar, o cara E não adianta doido falar, na mas cabeça, você pode ele se não tá no viciar, racional dele. Não adianta, pô. É você pegar, dar coquinha na boca e falar assim, não usa não, hein? Não usa essa coquinha, não cheira não, cara, pelo amor de Deus do céu. Mas tá essa coquinha aqui, ó. E usa meu cupom. Quilinho pra você usar. E usa meu cupom, que quanto mais você se lascar, mais um dinheirinho eu consigo ganhar. Mas não usa não, pelo amor de Deus, com responsabilidade. Se a Virgínia pegar, é igual cigarro, pô. O cigarro tá lá na capa, você brocha. E o pessoal continua falando, você morre. O pessoal continua falando, você quer câncer, coisa terrível. O pessoal continua fumando. Então, vício é vício. Vício conversa com outra. O vício é outra parte do cérebro que tá funcionando, entendeu? A pessoa fica irracional mesmo, sabe? Então, essa parada, pô, agradeço os elogios aí. E que eu puder fazer pra somar aí. Cara, uma questão que ele falou do cigarro. No Brasil, as leis não fazem muito sentido. Porque a publicidade, eu não tô falando da regulamentação, a publicidade do cigarro foi proibida lá no início dos anos 2000. Pois é. E isso houve uma redução de pelo menos 40% no número de fumantes. Eu acho que foi até mais. Na minha família, todo mundo fumava.
Hoje em dia, só quem fuma na minha família é meu pai. O resto, todo mundo largou. E o que acontece? Quando não se tem um incentivo, já é uma ajuda. Então, que se pelo menos proíba a publicidade. Regulamenta tudo, deixa funcionar, mas não deixa ter publicidade, não deixa incentivar. Eu lembro que assim que foi proibido, lá no início dos anos 2000, o governo obrigou as emissoras de televisão a fazer campanha contra. Aí eu lembro que a Globo fez uma campanha com Drauzio Varela sobre o malefício do fumo. A minha avó fumava desde os 14 anos de idade. Mas antes você resgata comercial americano dos caras falando que não só não faz mal, como faz bem. Você lembra? Não, De cowboy, médico, cowboy o da cowboy morreu de câncer, né? O Papai Noel entregava maço de cigarro pra criança, mano, nos anos 50 e foda. Não, você vê uns comerciais antigos, umas propagandas que você não acredita, cara. Isso aí, a criançada fumava pra caralho, cara. E vou te falar, e o pessoal falava que falava bem, fazia bem. É. Não tinha essa coisa, Não, o fazia pessoal mal. fazendo surf, fazendo não, windsurf. não era uma coisa, não fazia tão mal. Não, fazia bem. O bagulho você fuma, vai ganhar mais longevidade. Então, a gente não olha hoje isso como um absurdo? Que doideira que aconteceu. Eu acho que nesse Lembra, momento... é que vocês são mais novos, mas antigamente o pessoal fumava dentro da balada. Eu lembro. Fumava em restaurante, fumava no avião. Sala de aula, cara. Em sala de aula. Então, nesse momento, eu acho que a gente está vivenciando um processo parecido quando começou a entrar a publicidade negativa do cigarro, começaram a fazer os estudos e tudo mais, que é uma coisa da galera meio que confusa, assim. Tem muita gente falando ainda, argumentando, não, é apostinha, faz quem quer, que não sei o quê. Da mesma forma que aconteceu com o cigarro. Mas quando Cinto o de tempo segurança passa, também teve essa discussão. quando o tempo passa, os pontos eles são interligados e tudo fica mais esclarecido. A gente olha para trás e fala, caramba, e esse é o que eu acredito, né? Que a possa questão acontecer. A gente olha para trás e fala, caramba, que doideira que aconteceu com a aposta, né? Era todo mundo fazia o que quiser para contar mirim, que é mais ou menos hoje como a gente vê com o cigarro. Olhar para trás e falar, que doideira que aconteceu, né? Mas nesse momento, ainda tem gente, cara, que bate de frente defendendo pra caramba. Assim, o cara que ganha dinheiro com isso, para mim, a opinião dele, merda, é a mesma coisa. Porque se você ganha dinheiro e você tá defendendo pra caramba, não, aposta é bom, cara, doa todo o seu dinheiro, entendeu? Pra instituições que ajudam viciados, e daí eu vou passar a te ouvir, vou começar a te considerar. Se você ganha dinheiro, você tem rabo preso, porra. Tua opinião é merda, a mesma coisa? Pois é. Entendeu? Não tem muito valor. Agora, a pessoa ali que nunca apostou, mas defende, eu defendo não sei quem influenciador, porque ganha quem quer, eu acho que essa pessoa, quando olhar pra trás no futuro, vai falar assim, que doideira que aconteceu, cara. Que doideira que aconteceu. Porque o cigarro, a publicidade foi proibida justamente porque cigarro provoca vício e faz mal à saúde. As bets fazem o quê? A mesma coisa, provoca vício e faz mal à saúde. Tem gente tirando a própria vida, separando o casamento, dando ruim em tudo, pegando dinheiro com a idiota. E assim como as bets com futebol, era o automobilismo, né? As marcas de cigarro patrocinavam praticamente tudo no automobilismo, Fórmula 1 e tal, os carros eram... Outra coisa, publicidade no Brasil, até publicidade de brinquedo é proibido. O TV Globinho acabou porque a publicidade de brinquedo foi proibida, porque a criança não tem o córtex frontal, não tem a parte ainda do senso crítico para poder lidar com uma publicidade. Então isso foi proibido. Então não pode propaganda de brinquedo, não pode de cigarro, mas de aposta pode, tudo que tem lugar. No futebol lá, todas as empresas, todas as placas de aposta. E outra coisa, vou acabar com o argumento aqui. E o álcool? Ninguém fala do álcool. Por que ninguém fala de cigarro? A pessoa começa a botar outros problemas para desviar o foco da aposta. Então, assim, a publicidade do álcool ainda existe, mas ela foi regulamentada. Só pode passar de madrugada na televisão, de 9 da noite até 6 da manhã. Não pode ter mais mulher de biquíni. Não pode mais ter gente bebendo. Aqui, por exemplo, a gente não pode fazer propaganda de bebida, por exemplo. Não pode... Lembra que tinha um sirizinho da Brahma? Sim. Não pode ter mais animação. Coisas que sejam lúdicas, né? Lúdicas, porque pode atrair o desejo das crianças de beber. Então, assim, a publicidade de álcool ainda existe. Ela é bem restrita. Existe, mas é bem restrita. Então, as pessoas querem comparar... isso chama falácia da falsa equivalência. Que é comparar uma coisa que não tem nada a ver, não tem o mesmo peso, para tirar o foco do que está sendo debatido, que são as apostas.